Oi pessoal, hoje o 14 Minutos de Saúde vai entrevistar Alexis Raci. É um prazer ter você aqui, Alex. Prazer é todo meu, obrigado. Você é professor de Educação Física com pós em Acupuntura, especialização em reabilitação em performance e correção postural. Como a prática de atividades físicas e correção postural podem auxiliar na melhora para a qualidade de vida? Obrigado primeiramente pela oportunidade. E falar sobre atividade física, essa parte de correção postural, na verdade é a base de todo o desenvolvimento motor que a gente tem que acompanhar desde a infância, adolescência, até a fase adulta e a envelhecência, onde a gente vai perdendo as capacidades naturalmente. Então, identificar a necessidade de uma correção postural numa criança vai fazer total diferença no desenvolvimento motor dessa criança, o que vai interferir até na socialização dessa criança, numa prática esportiva, numa boa vivência e trazer isso para o convívio dela, futuramente desenvolver e manter essa prática de atividade física durante a adolescência e manter os bons hábitos que a gente vai conquistando através da vida, a fase adulta, e minimizar o mínimo possível da perda que a gente tem natural das capacidades e habilidades conforme a gente vai envelhecendo. A qualidade de vida reflete muito na autonomia da pessoa, esse autoconhecimento, e a postura interfere diretamente nos aspectos psicológicos, desenvolvimento de bons hábitos e essa autoconfiança, essa parte de explorar os potenciais do nosso corpo. Então, principalmente, a gente desenvolver autonomia em todas as fases de desenvolvimento da vida. Qual a influência da postura nos aspectos emocionais? Os aspectos emocionais, um influencia no outro. A gente tem pessoas que são mais introspectivas, que têm uma postura um pouco mais fechada. Isso não quer dizer que seja ruim, né? A gente tem as cadeias musculares que a gente nasce, uma predisposição genética, e dentro dessas cadeias musculares acompanha os aspectos emocionais, onde a gente tem uma predominância de alguns aspectos emocionais. O que é o papel do profissional da educação física, o papel do profissional da saúde? Identificar os excessos. Então, saber trabalhar sempre com uma criança que é mais exploradora, fazer ela valorizar aquele brinquedo, fazer ela entender e desenvolver um bom foco. Uma criança que não sabe largar o brinquedo, que é mais introspectiva, que sentimentaliza muito a perda de um brinquedo, ensinar ela a dividir, ensinar a melhor forma como ela tem que atuar de acordo com as emoções dela. E muitas vezes a gente tem diversos estudos científicos que comprovam a prática da atividade física interferindo diretamente nos aspectos emocionais. Então, crianças que têm alguma dificuldade de socialização, alguma dificuldade de introspecção, a prática da atividade física provavelmente vai auxiliar a ganhar essa autoconfiança, a pessoa se auto-entender para poder entender o próximo. Então, tem uma relação direta no trabalho, principalmente dos excessos. Como diagnosticar e procurar um profissional para correção postural? Você pode citar exemplo de pessoas que modificaram suas vidas depois do tratamento? Na verdade, toda orientação tem que ser baseada em cima de uma avaliação. Então, a forma como eu trabalho, eu inicio com uma avaliação psicomotora, entender todo o histórico da pessoa. Em cima desse histórico, a gente vai entender os aspectos físicos de excesso, de novo, isso tratando de qualquer faixa etária. Vou dar um exemplo, uma criança que tem um pé chato, por exemplo, ela vai ter uma dificuldade de impulsão. Você do vôlei, você saber direcionar essa criança a ter boas vivências, boas experiências e sanar essa dificuldade de uma impulsão. A boa experiência esportiva vai fazer com que ela mantenha essa atividade física. Agora, se você direcionar essa criança para um esporte onde ela tenha dificuldade, provavelmente você vai gerar uma péssima experiência e ela vai deixar de praticar. A questão de um adulto, a gente tem uma taxa de mais de 80% da população mundial tem dor nas costas até os 18 anos de idade. Então, muito disso
reflete a má postura, né? Uma sobrecarga mecânica, onde todo mundo tem que tratar os excessos. Então, pessoas que trabalham muito tempo sentado, pessoas que trabalham muito tempo em pé, a gente tem que entender caso a caso e trabalhar em cima do que a pessoa necessita para equilibrar essas cadeias musculares e principalmente os idosos, né, onde você tem uma perda principalmente de força. As pessoas falam, ele não tem mais equilíbrio. Não é isso. A força vai caindo tanto a ponto da pessoa não ter domínio mais corporal e não conseguir se equilibrar. Então, o trabalho com um idoso ou com uma criança é extremamente necessário nesse sentido. Perfeito. Como é feito o trabalho desde a infância até a fase adulta? Como eu havia falado anteriormente, a gente tem que identificar as cadeias musculares, identificar o perfil psicológico de cada faixa etária. A criança, principalmente, acompanhar esse desenvolvimento motor. Tem crianças que têm algum, não chega a ser um retardo, mas um déficit no desenvolvimento motor. A gente tem que entender esses déficits, trabalhar para acompanhar a idade biológica e cronológica. Em cima disso, dar condições para a criança se autodesenvolver da maneira mais saudável possível, criar bons hábitos na fase adulta. Isso reflete positivamente em muitos hábitos, principalmente em questão de trabalho, e manter, preservar o máximo possível das nossas capacidades e habilidades durante a fase da envelhecência. Um idoso que geralmente vai ficando mais acomodado. É comum a gente ver assim, não, ele já está mais velho, não faz isso. É o contrário, a gente tem que desenvolver o máximo possível de autonomia para manter aquele idoso o mais ativo possível. Afinal, movimento é vida, né? Vida, total. As grávidas também podem realizar também? As grávidas é um público muito legal de ser trabalhado, principalmente o público feminino. Tem a questão do assoalho pélvico, onde tem que ser dada uma alta atenção nesse sentido. Até a relação da atividade física mal executada. Você tem mulheres de 40, 45 anos que fazem agachamento, que fazem treinos mais pesados, tem muita incontinência urinária. Você pega esse público junto com uma gravidez, acaba com o assoalho pélvico da mulher e ela perde total função. Aí vem outros problemas relacionados à questão genitária. Então, assim, fazer um trabalho preparatório para você engravidar, te dá condições de manter uma boa postura. Naturalmente, o corpo vai sofrendo alterações posturais, onde o quadril vai alargando, o peito vai aumentando, a barriga vai aumentando. Isso altera o nosso centro de gravidade e o trabalho do profissional de saúde tem que acompanhar tanto o desenvolvimento da criança que está ali dentro. Em cada mês, cada semana tem uma especificação para a gente trabalhar e minimizar o máximo possível para essa grávida ter a maior saúde possível. Afinal, o ganho de peso, retenção hídrica, tudo isso tem que ser trabalhado para minimizar e transformar uma experiência, né, que todo mundo não adianta romantizar demais, né? É uma fase onde exige muito da mulher. Então, preparar para que essa mulher tenha um pré, um durante e um pós-gravidez muito saudável e principalmente reflita na vida que vem por aí, né? No canal já tem uma entrevista sobre o pompoarismo, né? Que é muito importante, principalmente na mulher que chega na menopausa, né? Principalmente a questão da menopausa e essas alterações hormonais interferem diretamente nos hábitos. Então, a interferência da qualidade de sono, um dos principais pontos que a gente tem que avaliar é a qualidade de sono, porque se você não tem um bom descanso, isso altera, mantém irritabilidade, aumenta e perde a massa muscular naturalmente, você tem uma disfunção hormonal natural e a falta de sono agrava ainda mais isso, aumenta a oxidação do corpo e isso gradativamente vai mudando os hábitos de alimentação, tudo isso é uma bomba relógio que vai se acompanhando. Então, principalmente acompanhamento de um bom profissional, né? Um trabalho multidisciplinar, onde tem o médico atuando, o profissional da saúde, que seja o profissional de educação física, o fisioterapeuta, que saiba orientar da melhor forma possível. Esse trabalho tanto muscular, quanto acompanhamento endócrino e principalmente desenvolver os bons hábitos, né? Não adianta a gente querer fazer milagre pelo outro, né? A pessoa tem que incorporar isso na rotina dela. Você orienta as pessoas através de vídeos no YouTube. Vários tipos de técnicas de fortalecimento para coluna, quadril e escápulas. Qualquer um pode executá-los?
Como eu havia falado, eu acho que a questão do YouTube, eu sempre busquei demonstrar o exercício da maneira correta. Então a pessoa tem que avaliar a questão da execução. É óbvio, pessoas que têm qualquer tipo de dor, que têm um desvio postural, que têm a consciência dessa necessidade de uma atenção maior, ela tem que procurar um profissional da área da saúde para ter orientação. Agora, tem pessoas que não têm tanta condição ou que não têm acesso a esse tipo de informação. O fato dela olhar a execução e a forma correta de fazer cada tipo de atividade física pode, assim, minimizar a chance dela fazer algo errado, porque é muito comum a gente praticar atividade física e, infelizmente, às vezes profissionais da área orientam da maneira errada e a pessoa se lesiona pela má orientação, aumentando excessivamente peso, aumentando excessivamente as cargas de treinamento, que são desnecessárias para desenvolver uma boa saúde. Como você inclui acupuntura e massagens em seus atendimentos? A acupuntura e a massagem eu trabalho de uma forma alternativa, principalmente como complemento do meu trabalho. Então você entende que pessoas necessitam de especificidades ou de técnicas específicas que tragam um melhor resultado para elas. Tem pessoas que vão ter uma ótima resposta com a acupuntura em relação à dor, em relação à analgesia, em relação à diminuição daquele estresse mecânico e, como a gente havia falado, a questão de contraturas que são reativas à dor, você consegue ter bons resultados com a acupuntura. A questão da massagem é muito de técnica, eu gosto de soltar a musculatura, trabalhar a questão da mobilidade, soltura principalmente das articulações, buscando um bom funcionamento e um complemento com a acupuntura. Isso associado ao trabalho de fortalecimento, ao trabalho de reeducação psicomotora, uma reeducação postural, tem um ótimo resultado. Então eu tento trabalhar com todas as técnicas que eu aprendi ao longo da vida e trazer o melhor resultado possível. Alex, deixa uma mensagem para quem está nos assistindo que pensa em se movimentar, mas não tem coragem. Olha, eu acho que principalmente ter autonomia, né, nesse sentido de cultivar aonde você quer morar. Se você quer morar num bom espaço, se você quer ter uma boa autonomia, se você quer subir uma escada sem se cansar, se você quer se sentir bem com o seu corpo, óbvio, não precisa ser um atleta, tem que tirar essa relação de alto rendimento, do 880, e sim ser uma pessoa saudável, ter qualidade de vida, conseguir fazer as coisas da atividade diária e principalmente uma boa sensação de estar vivo, né? Não é aquela coisa de altos e baixos, a questão emocional é muito importante e principalmente, de novo, autonomia de fazer o que você gostaria, a hora que você gostaria, sem limitações físicas e emocionais. Obrigada, adorei. Obrigado a você. Foi um prazer.